classe de verdadeiros adoradores, porque não precisa do templo estar pronto para que o culto seja feito, que não precisa de ter paredes, de ter alicerces para que o culto seja feito. O culto deve ser restaurado. Capítulo 3, versículo 2 a 6, se alguém quiser ler. Olha só, irmãos, restaurou o culto. Aí você percebe que aquele gado, aqueles carneiros, aqueles bodes que eles trouxeram, para que seria lá, irmãos? Para o culto. Para o culto. Então eles trouxeram muito gado para o culto. Vai ser restaurado o culto. E quem é que vai oferecer as ofertas? O povo. O povo. Culto restaurado. Povo adorando. E como diz em Moisés, Levítico 6, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então havia ser restaurado a adoração no altar, ofertas diárias, adoração diária, o povo trazendo ofertas diárias, o povo adorando, o culto foi restaurado. E isso também é a primeira coisa que Deus espera de nós: o culto, o louvor, a adoração. E Deus nos dá a condição de fazer o culto. Isso é muito bom, porque Deus deu condição para Israel de fazer o culto, ou não deu? Deu. Será que Deus nos impedirá, ou haverá empecilhos que nos impedirá de fazer o culto? Não. Quando olhamos para um texto famoso que nós pregamos, para Paulo e Silas, eles estavam amarrados no cárcere, pé e mãos presos, já haviam apanhados, já haviam sido chicoteados, humilhados, mas na hora do culto, eles estavam lá. É a hora do culto, vamos fazer o culto, vamos fazer o culto, é a hora do culto. Aleluia! E Deus deve ser adorado por nós. Aleluia! O culto deve ser restaurado, o altar deve ser restaurado. Aleluia! Antes de Deus fazer chover fogo do céu pela oração de Elias, você percebe que ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Os adoradores de Baal oraram, fizeram o que quiseram. Quando chegou a vez dele, ele viu o altar quebrado. Por quê? Porque Israel não tinha mais culto para Javé ou Yavé. O culto havia acabado em Israel. O único adorado em Israel era Baal, era Azera. Mas havia 7.000, como Deus revelou para Elias, que não se dobravam. E quando chegou a vez de Elias pedir com que o fogo descesse do céu, ele olhou para o altar quebrado. Então ele restaura o altar do Senhor. Aleluia! Deus não vai descer fogo se não tem altar preparado. O altar tem que estar pronto, a oferta tem que ser trazida. Havia oferta lá, E uma das ofertas era metade de um cordeiro, e a outra oferta era a água. A água era o bem mais precioso naquele momento. Havia seca em Israel. Então Elias: eu quero água aqui para o altar como oferta. É o que não temos, então eu quero aquilo que não temos. Culto. Então ele orou: Senhor, tudo que eu fiz aqui foi porque o Senhor me mandou. E mostra para esse povo que o Senhor é Deus em Israel. Oh, irmão, aleluia! Quando Deus olhar o seu altar, aleluia! Quando Deus olhar a sua oferta, aleluia, e se agradar dela, o fogo vai descer,
o fogo vai descer, irmão. Aleluia. E diz que o povo se alegrou, exaltaram o Senhor, fizeram festas. Quando foi no segundo ano, versículo 10, o versículo 8 diz que e no segundo ano. Aí no versículo 10 diz: quando pois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então se apresentaram os seus sacerdotes, já revestidos com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Cantavam, louvando, celebrando ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela sua fundação da casa do Senhor. Então houve mais adoração. Quando o alicerce foi lançado, veio os levitas, os adoradores, e vamos fazer um culto aqui. O culto, né, da pedra fundamental. Quem já participou? Culto da pedra fundamental. Os irmãos se reúnem e faz uma simbologia lá, né? Às vezes enterra um bloco, alguma coisa faz lá. Lançou-se os alicerces, vamos adorar. Aí o povo, diz o texto, versículo 12: porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes, mas muitos se levantaram com vozes de júbilo e alegria. Então havia choro de alegria e choro de tristeza. Choro de alegria, quem? Os jovens que havia crescido na Babilônia, nascido ali, e viram o templo de Deus sendo erguido. Oh, que alegria, irmão! Isso é santo, é maravilhoso. Deus está trabalhando, né? Quer ver? Quantos aqui já viu Deus batizar com o Espírito Santo aqui? Quantos já viram? Não. Quem nunca viu Deus batizar com o Espírito Santo? Quem nunca viu? Todos já viram? Então hoje, por exemplo, né? Deus batiza alguém aqui com o Espírito Santo. Alguém vai se alegrar, vai rir, vai chorar de alegria. Mas aí os mais antigos vai chorar de tristeza. Ah, Senhor, eu sou do tempo que o Senhor batizava 200 de uma vez. Agora batiza um por ano. É, irmão. Aí a gente que é novo, Deus está batizando. Aí o velho, nós estamos perdidos mesmo. Não consegue se alegrar, irmão. Só um. Não consegue se alegrar. E é isso que estava acontecendo. Os novos, maravilha. Os velhos, essa miséria. Irmão, é triste, irmão. É triste, irmão. É triste e alegre. É triste e alegre. É difícil a situação. É difícil. Irmãos, não quero corrigir a pregação do irmão que pregou, tá? Mas estamos aqui para aprender, tá bom? Ele disse que então se levantou um profeta e disse assim: a glória da segunda casa seria maior que a primeira, não foi? Levantou esse profeta, mas não foi nesse culto aqui. Não foi nesse culto aqui, tá, irmão? Que a gente quando prega é uma coisa, quando a gente ensina
É outra, os irmãos conseguem entender? Quando a gente está pregando, está certo, é certinho, porque não tem como parar, não tem tempo de explicar. Amém? Então ele falou certo. Agora, o ensinamento, a gente tem que ver mais detalhado. No ensinamento, o profeta não se levantou nesse culto aqui, ficou choro e alegria e pronto. Nenhum profeta se levantou nesse choro aqui. Nenhum profeta se levantou. Porém, Deus registra toda lágrima. Deus registra toda lágrima. Aquelas lágrimas foram registradas. E quando chegou a hora do profeta, alguns anos depois, nós vamos chegar lá, ele disse: ei, sabe aquele choro lá? Sabe aquelas lágrimas lá? Eu vou falar algo a respeito daquelas lágrimas e daquele choro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Anos se passaram, mas Deus não se esquece. Não faça ninguém chorar, tá, irmão? Não faça ninguém chorar. Por favor, não faça ninguém chorar. Deus é terrível. Deus é terrível. Queridos, aí diz o texto, capítulo 3, versículo 13. Agora pensa num barulho, irmão, né? Crescendo. Vamos acreditar que tivesse lá um culto enorme de 30 mil pessoas, né? E aquela choradeira, aquele grito, aquela buzina, aquela bagunça toda que crente faz, né? E subiu. Esse barulho todo chegou no capítulo 4 aos ouvidos dos inimigos. Aí os inimigos vieram correndo. Vou ler o versículo 1 e 2 e vou encerrar. Ouvindo, pois, os adversários de Judá, Benjamim, o que tomaram o cativeiro e edificaram o templo do Senhor, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, o governador, aos chefes dos pais, e disseram aos anciões, disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. A Síria, irmãos, o rei da Síria não é o mesmo rei Ciro, amém? O rei da Síria não é o mesmo rei Ciro. Então, quando o rei da Síria tomou Samaria, que era a capital de Israel, as 10 tribos, ele trouxe um monte de estrangeiros e fez habitar ali. Depois eu trago o texto aqui para nós lermos. E o povo que habitou ali, ele chegou lá com as suas culturas, ou não? As suas culturas, adorava os seus deuses. E aquele povo começou a adorar muitos deuses lá. E diz no livro dos reis que Deus mandou leões e começou a matar o povo, irmão, porque a terra de Israel estava sendo usada para adorar muitos outros deuses, e o povo começou a morrer. Era leão para todo lado, matando gente lá. Aí pediram socorro. Então o rei pediu que se enviasse embaixadores e ensinasse o povo a adorar a Deus. Aí foi lá embaixadores e falou assim: olha, vocês nessa terra aqui, essa terra aqui é de Deus, vocês não podem ficar adorando esse monte de Deus não. Eu vou ensinar vocês a adorar o Deus verdadeiro. E começou a ensinar o povo. Então o povo fazia um culto misto lá. Uns adoravam a Deus e outros aos outros deuses. Então houve uma mistura terrível ali. E quando esse povo de Samaria
E diga-se de passagem, Samaria, por ser uma província muito maior, ela também respondia por Jerusalém. Quer ver um exemplo? Houve um tempo, anos atrás, que não havia fórum em Caieiras e nem Morato. Então toda a demanda vinha para Franco. No ramo jurídico, de demandas de questões jurídicas, quem respondia por essas cidades? Franco. Assim também Samaria. Samaria, por ser uma cidade maior, uma província muito maior que Jerusalém, que Judá, ela também se encarregava de supervisionar Jerusalém. Amém, irmãos? Aí esse povo aqui falou assim: ei, deixa nós construir aí com vocês. Satanás tem duas formas de entrar. A primeira, ele tenta entrar na paz. A primeira é na paz. Mó barato, mó legal. Tamo junto. Pode comer que você vai ficar igual Deus. Vai saber o bem e o mal. Vai. É, irmão. Ei, vocês estão precisando de ajuda aí? Né? Estão precisando de ajuda? O pastor Elias conta que para construir o nosso templo catedral lá em Perus, ele disse que políticos já chegaram lá para ele e disseram assim: você me garante 50 mil votos, eu construo para você essa catedral. Eu não duvido que ele esteja mentindo ou falando ou tentando nos enganar, porque não é isso que os políticos fazem. É isso. Você me garante tantos votos, eu estou com vocês, vou dar tudo que vocês precisar. Isso é os mesmos governadores de Samaria. Chegou lá: ei, estou vendo que vocês vão precisar de ajuda, viu? Conta com a gente. Amém? Semana que vem a gente continua nesse conta com a gente aí. Nós vamos louvar o Senhor para recolher os dízimos e oferta. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra.